aqui na presença do para exaltar, estamos aqui para nos alegrarmos na presença de Deus, para exaltar e bendizer o seu santo nome, porque Ele é digno de toda honra e glória para sempre, e nós somos seus filhos. Não que nós o escolhêssemos, mas Ele nos escolheu para sermos seus filhos. Amém. Olhou, atentou para o coração de cada um de nós e disse: aquele ali, aquela ali, eu quero como filho, como filha amada, e vou revelar o amor que eu tive para com a humanidade através do meu filho na cruz do Calvário. E assim nós cremos, nós aceitamos esse sacrifício maravilhoso, e por isso hoje nós podemos nos alegrar nessa paternidade gloriosa e santa que nos é concedida. Bom, e nós estamos no propósito, os irmãos que vêm nos acompanhando, nós estamos no propósito de jejum e oração na igreja, e nós queremos estender esse propósito também para a sua intimidade, meu irmão, igreja amada. Queremos estender esse propósito para você entrar também nos dias em que não houver culto na igreja, você também entrar juntamente conosco, buscando a face do Senhor. Na terça-feira estaremos aqui buscando, não no jejum. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos fazer dessa palavra um refrão, uma palavra de vitória, uma palavra de fé. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Seja essa nosso cântico de vitória, a nossa declaração, como Josué declarou, né? E ele tinha plena certeza de que Deus o honraria naquele propósito de servir ao Senhor juntamente com a sua casa. Então nós estamos aqui também nesse propósito de orar, de jejuar, porque nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. E assim estamos orando. Hoje já dobramos os joelhos, já intercedemos pelas famílias da igreja, pela salvação daqueles que ainda não conhecem Cristo, daqueles que estão distantes, que estão cada um vivendo seus sonhos, seus propósitos, suas filosofias. Então Deus vai começar a mudar esse pensamento, essas intenções, essa maneira de viver dessas pessoas, para conhecerem de perto este amor tão lindo e tão maravilhoso do nosso Jesus. Então isso nos alegra, sabermos que podemos contar com um Deus tão bonito. E hoje pela manhã nós falamos sobre Esdras, sobre aquele jejum de Esdras, porque ele falado com todas as letras que ele seria bem sucedido naquela viagem que ia fazer, carregando todo aquele tesouro para Jerusalém, juntamente com sua esposa, filhos e outros homens com suas famílias. E então eles estavam retornando a Jerusalém, e quando o rei ofereceu escolta para ele, escolta armada, ele disse: não precisa, rei, porque a mão do Senhor está sobre mim e me conduzirá a bom termo. Então ele jejuou, e nesse jejum realmente o Senhor o levou por um lugar perigoso, um lugar infestado de salteadores, e ele chegou a Jerusalém em paz com a sua família. Então nós estamos vendo o que a Bíblia diz a respeito do jejum. É surpreendente quando a gente começa a pesquisar, a buscar, a investigar a respeito de homens que jejuaram e que oraram e que obtiveram respostas tremendas de Deus. O mar se abrindo, o rio Jordão se abrindo, inimigos muito mais poderosos sendo derrotados sem que o povo de Israel nem pegasse nas espadas. Coisas assim incríveis, tremendas que aconteceram, né? E nós cremos que Deus não mudou. Então por isso nós estamos 21 dias de jejum pela nossa casa, pela família do povo de Deus, por salvação, por libertação, por livramento. E Deus vai responder. Amém. E nós podemos dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Assim nós temos essa certeza absoluta, porque Deus é bom e é fiel nas suas promessas. Glória a Deus. Bom, amados, nós queremos nessa tarde assim já entrar na palavra de Deus. Amém. E estamos transmitindo essa palavra para os irmãos queridos que estiverem nos acessando, e essa palavra com certeza vai encher de alegria os nossos corações.
A palavra de Deus lá em Isaías, no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 3. Isaías 53, versículo 3. Nós vamos procurar conhecer mais de perto o homem de Nazaré, o homem que mudou toda a história. Até os que não têm religião e pessoas que se dizem religiosas de outras crenças têm que reconhecer que o ano de 2017 é o ano do Senhor. Então os ateus têm que se curvar diante dessa realidade e toda a humanidade tem que reconhecer que estamos em 2017, ano do Senhor. Então nós estamos entendendo que realmente esse homem, Jesus Cristo, ele mudou tudo. Isaías 53, versículo 3. Louvado seja o teu nome, Jesus querido, Santo de Israel. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento, comum de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Os sofrimentos de Cristo. Nesta tarde, nesse culto, nós vamos procurar aprender um pouco sobre este homem, sobre a entrega deste homem, sobre a vida deste homem, que era o Filho de Deus, que vive e reina para todo sempre, que está sentado no trono à direita de Deus. Então nós vamos aprender um pouco mais sobre essa pessoa maravilhosa, o Deus que se fez carne, o Verbo que se fez carne. Louvado seja o nome do Senhor. Então a primeira coisa que nós vamos descobrir é que ele era desprezado. O que ocorre é o seguinte, ainda hoje o nome de Jesus por muita gente é desprezado. Ainda hoje, quando se fala no nome de Jesus, muita gente se ira, se enfurece e se embrutece, porque esse nome de Jesus é o nome que está acima de todos os nomes, é o nome que é aceito pelos que são seus, é o nome que é aceito por aqueles que têm uma sensibilidade espiritual, e é o nome que é rejeitado por aqueles que não têm essa sensibilidade de saber que alguém amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito na cruz por nós, para nos salvar e libertar. Amou o mundo todo, amou toda a humanidade. Então quem não entende isso, até combate, até procura uma defesa, um argumento para dizer a respeito da sua fé em outras coisas ou pessoas. Mas a pessoa de Jesus Cristo é inigualável e é inquestionável o seu poder, porque é o único túmulo vazio na face da terra, é o túmulo que está em Jerusalém. E lá em cima do túmulo está escrito que ele não está aqui, mas ressuscitou. Então esse Jesus foi desprezado, passou por sofrimentos, foi considerado o mais indigno entre os homens. Como que ele foi considerado o mais indigno entre os homens? Observe, a morte de cruz era a condenação mais humilhante que poderia haver naquela época. Era a mais humilhante. Eles açoitavam a pessoa, eles tiravam todas as vestes da pessoa e eles pregavam aquela pessoa como os piores criminosos, os crimes mais hediondos. Então aquela pessoa era pregada no madeiro e era levantada totalmente despida naquela cruz para ali agonizar até a morte. E se caso anoitecesse, eles quebravam os ossos daquelas pessoas para que elas não pudessem ser tiradas da cruz e voltar a se recuperar e andar. Então ele foi desprezado e foi considerado como o mais indigno entre os homens. Por que ele foi considerado como o mais indigno entre os homens? Porque ele amava o mais indigno dos homens. Deus ama o mais indigno dos homens. Isso é confortante para nós, porque se você se vê como bom, como puro, como perfeito, talvez você até rejeite essa graça, esse amor e perca a salvação, porque você vai se achar bom não precisando de Jesus. Mas aquele homem que se humilha, aquela mulher que se humilha e reconhece que não é digno, então aquele que sendo digno dos homens era considerado desprezado e considerado mais indigno entre os homens.
homem de dores. Homem de dores. É interessante nós notarmos que Jesus, durante toda a sua vida, ele foi um homem, não teve uma vida fácil, como nós vemos hoje muita gente que consegue as coisas de uma maneira mais fácil, aquele filho que às vezes faz uma faculdade sem ter que trabalhar e coisas assim, porque o pai ou a mãe pagam para ele, então tem uma vida fácil, relativamente fácil, tem as suas lutas, suas dificuldades, mas a vida de Jesus foi a vida de dores, a vida de entrega, a vida de aprendizado com seu pai José, o carpinteiro, a vida de cuidar dos seus irmãos mais jovens, que eram 4 irmãos, além das irmãs. A Bíblia mostra isso. Pode alguém querer ocultar, querer esconder, mas a Bíblia mostra nitidamente que José e Maria tiveram mais 4 rapazes e moças, não diz quantas, mas tiveram mais filhos além de Jesus. Então ele era um homem de dores que ele tinha que cuidar. Como filho mais velho, ele tinha que cuidar dos afazeres. Após a morte de José, ele teve que assumir, até que aqueles irmãos se tornassem adultos, ele teve que assumir também o cuidado da sua mãe. Então era um homem de dores, porque ele estava sempre trabalhando, e houve momentos em que ele também foi perseguido desde a sua infância, desde o seu nascimento, perseguido por Herodes, e Herodes desejava matá-lo. Então era um homem de dores, porque ele sabia, experimentado no sofrimento. Jesus era experimentado no sofrimento. Quando nós prestamos atenção no que aconteceu ali na cruz, na hora em que Pilatos mandou que colocasse uma inscrição sobre a cruz, dizendo que ali estava Jesus o Nazareno, rei dos judeus, houve uma revolta, um ressentimento, uma mágoa no coração dos judeus, porque eles estavam ali rejeitando aquele homem, e aquilo ali para eles era uma grande humilhação. O rei deles está pendurado em uma cruz, e eles pediram para Pilatos: não diga que ele é o rei dos judeus, mas diga que ele disse que era rei dos judeus. E o Pilatos simplesmente disse assim: o que eu escrevi, escrevi. E pronto, e manteve lá aquela inscrição dizendo que Jesus Nazareno era o rei dos judeus. Então, um homem rejeitado, um homem desprezado, um homem que foi vendido por 30 moedas de prata por alguém que o acompanhava, alguém que o seguia. Então realmente ele foi um homem rejeitado, um homem de quem os homens escondiam o rosto, de que as pessoas se envergonhavam. O povo de Judá, o povo de Israel, se envergonhava dele, porque ele estava ali pendurado numa cruz, desfigurado, desprezado. E conclui o versículo dizendo: e não fizemos dele caso algum. Esse mesmo Jesus, muitas vezes ele andando fazendo o seu ministério, ele era um homem de dores, era um varão de dores, e ele sentia as dores alheias. Ele sentia a dor do seu próximo, ele sentia a dor do enfermo, a dor do pobre, a dor da viúva de Naim, quando o seu único filho estava sendo conduzido para ser sepultado, a dor das irmãs de Lázaro, quando ele ressuscitou o irmão delas. A dor era tão grande que ele sentia por elas, não que ele tivesse dúvidas de que Lázaro poderia ressuscitar, mas nós encontramos no Evangelho de João que Jesus chorou, homem de dores, chorou vendo a dor daquelas 2 irmãs, vendo a dor dos judeus que estavam ali, perto da sepultura de Lázaro. Por isso que aqui chama ele de homem de dores, homem de dores, desprezado, e não fizemos dele caso algum. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele foi moído pelas nossas transgressões. Isaías 53 ainda diz isso também, que ele foi moído pelas nossas transgressões, e pelas suas pisaduras fomos sarados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Embora fosse rejeitado, continuava amando, e continua amando até hoje. Jesus continua amando até hoje, embora seja rejeitado, continua sendo rejeitado. Quantas pessoas rejeitam a Jesus Cristo até o último instante de vida?
e muitas vezes no último instante se lembram dele como Senhor e Salvador, o confessam como Senhor e Salvador, e ele recebe aquela pessoa como um príncipe, como uma princesa de Deus, né? Bom é que nós o aceitemos em pleno vigor de nossas vidas, para podermos oferecer a Ele o nosso louvor, a nossa gratidão e a nossa adoração. Contudo, aquele que passa a vida toda rejeitando a Cristo, se no último instante o aceitar, terá a mesma promessa que o ladrão na cruz teve: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então ele era rejeitado, não fizemos dele caso algum, mas ele foi moído pelas nossas transgressões, pelas suas pisaduras fomos sarados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Embora rejeitado, ele curava. Embora rejeitado, ele libertava os oprimidos do mal, os oprimidos de demônios. Embora rejeitado, ele continuava abrindo as suas mãos, abrindo mão dos seus direitos de príncipe de Deus, de filho de Deus, abrindo mão de todos os seus direitos e prerrogativas, para que nós pudéssemos ter paz. É maravilhoso a gente meditar sobre esse Jesus Cristo, esse Jesus que sofreu. Isaías 50, versículo 6 diz assim: as minhas costas dei aos que me feriram, as minhas faces aos que me arrancavam os cabelos, não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam. Tudo isso aconteceu naquela noite em que Jesus foi preso. Foi levado até a presença do Herodes, foi levado à presença de Pôncio Pilatos. Soldados colocaram coroa de espinhos sobre ele, bateram com um pedaço de pau, colocaram um manto púrpura sobre ele, que era o símbolo das vestes reais, aquele manto púrpura, e cuspiram nele, e mandaram que ele profetizasse quem foi que te bateu. Tudo isso ele foi rejeitado, foi desprezado, foi humilhado, foi maltratado, mas continuou amando. E em Isaías, conforme já lemos Isaías 50, versículo 6, diz que ele deu as suas costas aos que o feriram. É interessante nós notarmos que quando Jesus estava descendo do Jardim das Oliveiras, aquela multidão, aquele grupo que veio ao encontro dele para prendê-lo, vieram armados, com tochas, com espadas, com um pedaço de pau, vieram armados para prendê-lo. E é interessante notar que num dado momento, quando ele perguntou a eles: vocês procuram a quem? E eles disseram: procuramos a Jesus o Nazareno. E quando ele disse assim: sou eu, aqueles homens caíram por terra, sem nenhum equilíbrio, sem nenhuma condição de se manter em pé. Não ficou ninguém em pé. Apenas por uma palavra que Jesus falou: sou eu. Se ele não estivesse se entregando por amor a nós, ali ele poderia ter ido embora, poderia ter ido para a Grécia. Os gregos estavam procurando para ir para lá, para pregar, para ensinar. Já tinha havido uma sinalização nesse sentido, o próprio Evangelho mostra. Então ele poderia ter saído e ido para outro lugar, mas ele não podia fugir ao propósito de estender a mão no alto de uma cruz, levar um prego em cada mão, levar um prego nos pés, levar uma lança do seu lado, por amor a você, por amor a mim, por amor a nós. Ele não podia ser diferente, ele não podia fazer diferente. Até poderia, sendo Deus, ele poderia, na hora que os caras caíram no chão, ele poderia passar de largo e deixá-los ali caídos e ir embora. Mas ele não veio para isso, ele veio para fazer a vontade do Pai, e a vontade do Pai era que através da sua morte nós viéssemos a ter reconciliação com Deus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Então ele deu as suas costas para ser ferido. Isaías 50, versículo 6 fala muito claro: ele deu as suas costas aos que o feriam, ele deu as suas faces aos que arrancavam os seus cabelos. Ele não escondeu a face dos que o afrontavam e cuspiam nele. Isso é lindo, não é, Paulo Roberto? Coisa tremenda, né? Paulo Roberto Meyer, isso é demais, né? Tremendo.
Louvado seja o nome do Senhor. Ele deu a face aos que o afrontavam. Glória a Deus. E o 53:5 diz: a gente foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Todo mundo estava ali desprezando, rejeitando, batendo, cuspindo, mas ele estava fazendo uma entrega total por amor a mim, e eu quero ser grato por toda a vida por essa entrega, e eu oro para que as pessoas que estão me ouvindo nesta hora também entendam isso e desejem ser gratos por toda a vida por essa entrega que Jesus fez no alto daquela cruz, por amor a você. Ele tinha dito aos discípulos, ele disse assim: a minha vida ninguém a tira de mim, eu mesmo a dou por amor a vocês e por amor a muitos outros que eu me vi depois de vocês. Ele estava nos vendo, ele estava vendo essa geração do século 21 que se volta para ele de todo o coração, que quer se aproximar dele, que quer servi-lo e segui-lo, quer conhecer as palavras que ele deixou na terra e obedecer essas palavras. Ele estava contemplando a mim e a você ternamente, com muito carinho, com muito amor, quando ele dizia isso: minha vida ninguém a tira de mim, eu mesmo a dou por amor a vocês e por amor àqueles que hão de vir depois de vocês. Nós estávamos incluídos nesse amor, nós estávamos incluídos neste amor. Eu acho linda essa palavra, louvado seja o nome do Senhor. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, Isaías 53:5, né? E pelas suas pisaduras fomos sarados. Fomos sarados. Às vezes a gente não consegue discernir o sofrimento, as chagas do corpo de Cristo. Às vezes a gente não consegue perceber a graça e a misericórdia que há naquelas feridas. E quem olha para as chagas de Cristo Jesus encontra nelas a sua própria cura. E se você que está enfermo, nessa tarde, nesse momento, você contemplar pela fé, pelos olhos da fé, você fechar os olhos e ver diante de você, na sua mente, criar o corpo, o rosto, os braços, as mãos e os pés de um homem todo machucado, todo chagado, pregado em uma cruz. Lembre-se que nessas chagas há cura para a sua vida, nessas chagas há cura para aquela pessoa que você ama. Basta você fazer uma entrega total. Não é você correr para buscar cura nas imagens de escultura, buscar cura nas trevas, nas feitiçarias, nos lugares de trevas. Não, buscar cura em Jesus Cristo, que é a luz do mundo. Pelas pisaduras dele você foi sarado. E se você quer nas pisaduras dele, ele vai lá na tua casa agora curar aquela pessoa que tem te causado tanta aflição, tanta dor, tanta preocupação. Pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. E nessa tarde, aquele que crê verá a glória de Deus. Se você crê que só é nele, não se volte para santo, nem para santa, nem para nenhuma outra abominação dessa terra, mas se volte para aquele que se entregou na cruz por amor a você, e que pelas pisaduras dele você foi sarado, sarada. Esse teu filho, esse teu familiar foi sarado pelas pisaduras de Jesus. Não adianta fazer obrigação, nem chamar rezadeira, nem levar obrigações encruzilhadas, nem recorrer a nenhum outro tipo de crendice, mas creia nas pisaduras de Jesus e receba cura para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Quanta gente anda perdendo bênçãos porque anda por caminhos errados, equivocados. Mas nessa tarde a palavra está nos revelando nitidamente que Jesus foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelos nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E lá em Marcos 15:34, Marcos capítulo 15, versículo 34, diz que na hora nona, 3 horas da tarde, estava Jesus ali na cruz. O sangue, as últimas gotas já de sangue caindo pelas feridas de suas mãos, dos seus pés.
pelas feridas causadas pela coroa de espinhos, pelas feridas causadas pelo chicote, pelo açoite. As últimas gotas de sangue estavam caindo e envolvendo ali aquele canto ali em cima em volta da cruz, onde a cruz tinha sido colocada. 3 horas da tarde, que Marcos 15:34 chama de hora nona. Era mais ou menos essa hora. É por isso que nós fazemos o culto da hora nona, porque na hora nona é a hora dos milagres acontecerem. Esse culto de 3 horas da tarde nós chamamos de culto da hora nona, porque é a hora dos milagres acontecerem na vida daqueles que creem. Amém. E diz assim: na hora nona exclamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Você quer saber por que Deus desamparou a Jesus? Por que Jesus estava sentindo o desamparo do Pai? Será que o Pai deixou de ser um Deus de amor? Não, o Pai o desamparou para te amparar. Tudo de negativo que aconteceu com Jesus, tudo de dor e de sofrimento que aconteceu com Jesus, é para não acontecer contigo, é para não acontecer conosco. Então, quando ele se sentiu desamparado pelo Pai, é porque o Pai quer te amparar na medida que você crê em Cristo Jesus. Talvez alguém esteja se sentindo desamparado nesse momento. Meu Deus, eu já recorri a tantas coisas e não vi a solução. Já fiz tantas tentativas, parece que eu estou desamparado. Os médicos não conseguem resolver, parece que eu estou desamparado. A lei não consegue resolver, parece que eu estou desamparado. A justiça não consegue resolver, parece que eu estou desamparado. Você só estará desamparado se não quiser o amparo que existe no sacrifício da cruz, porque Jesus foi desamparado para você receber o amparo de Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Quanta gente está sofrendo sem necessidade, desnecessariamente. Basta buscar o amparo naquele que pode realmente amparar, que é o Deus Todo-Poderoso, pelo sacrifício do seu Filho na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Em Lucas 22:44 diz assim: em agonia orava mais intensamente. O seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Ali estava Jesus, no Jardim das Oliveiras, orando intensamente, clamando ao Pai, buscando a face do Pai, buscando uma palavra da parte do Pai. E o Pai ficou em silêncio, porque o Pai não podia impedir que o Filho fosse até a cruz, porque o Pai te amava, te ama, e através do sacrifício do Filho unigênito dele, você teria vida eterna. Através do sacrifício do Filho unigênito, nós encontramos vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus simplesmente se rendeu diante da vontade do Pai, e ali, embora suando gotas de sangue, ele se entregou e disse: Pai, seja feita a tua vontade. Porque ele entendeu que a vontade do Pai era nos salvar, era te salvar, era estender a mão para você que está precisando de um socorro neste momento. Jesus entendeu que essa era a vontade boa, perfeita e agradável do Pai. Por isso ele disse: todavia, no versículo seguinte, todavia seja feita a tua vontade. Deixa as gotas de suor saírem como sangue pelos poros. Deixa o sangue sair pelos poros juntamente com o suor. Não tem problema, que seja feita a vontade do Pai. Então esse homem de dores se entregou por amor a mim, se entregou por amor a você. Aqui abençoados, estamos aqui desfrutando, e só não desfruta quem não quiser crer e aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário como o único meio de salvação, como o único meio de se chegar a Deus. Existe uma teoria herética que diz que todos os caminhos levam a Deus. Não, Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe,
trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o autor da salvação deles. Jesus, pelas suas aflições, nos trouxe a presença do Pai. Jesus, pelo seu sofrimento e pela sua dor, gerou muitos filhos para Deus. A verdade é que todo mundo, a gente encontra toda e qualquer corrente de pensante dessa terra, de pessoas, de homens, mulheres, com suas ideologias, mas todos se dizendo filhos de Deus, todos achando que são filhos de Deus. Mas o Filho de Deus foi feito pelas aflições de Cristo Jesus na vida daquele que é o autor da salvação. Fomos feitos filhos de Deus através de Jesus Cristo, que é Ele, para nos tornarmos filhos de Deus. Não existe outro caminho, outra solução, outra saída para nos tornarmos filhos de Deus, a não ser crermos nas aflições do Filho unigênito que nos faz filhos. Pelas suas aflições nós somos consagrados. Ele é consagrado como autor da salvação e nós nos tornamos filhos de Deus. Convinha que aquele para quem são todas as coisas, mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições Jesus, o autor da salvação deles. Então Jesus agora está entronizado à direita do Pai, está desfrutando da alegria de ver a cada dia homens e mulheres aceitando-o como Senhor e Salvador, está contemplando a cada dia o Pai recebendo mais filhos através da aceitação de Cristo Jesus, através da confissão do nome de Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. É muito simples. Receber bênçãos de Deus é muito simples. Basta nós crermos no unigênito Filho e assim nos tornamos filhos. E ao nos tornarmos filhos, temos acesso ao Pai. E ao ter acesso ao Pai, as bênçãos do Pai ficam liberadas, abundantes e transbordantes sobre nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Em Hebreus capítulo 13, versículo 12: e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Nós sabemos que Jesus tomou a sua cruz sobre os ombros e caminhou por um caminho que hoje é chamado de Via Dolorosa, até um lugar fora da cidade chamado Monte do Gólgota, ou da Caveira, ou do Calvário. Esse Monte do Gólgota ficava fora da cidade. Ele levou a minha vergonha, a minha humilhação e a tua humilhação, o meu desespero e o teu desespero, a minha dor e a tua dor. Ele levou a minha condenação eterna e a tua condenação eterna para fora da cidade. Para fora da cidade. E por isso Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da cidade. Não quis que a cidade fosse contaminada com seu sangue, mas foi derramar o seu sangue no lugar aonde homens e mulheres, quando olham para o alto do Calvário pela fé e veem a cruz do meio, aquele que morreu e que ressuscitou, que está sentado à direita do Pai, e creem nele, se tornam filhos de Deus. E as vergonhas do pecado, as vergonhas da condenação eterna, as vergonhas da morte eterna são cravadas na cruz fora da cidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em 1 Pedro 3,18 ainda diz a palavra do Senhor assim: pois Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Ele, na verdade, foi morto na carne, mas vivificado pelo Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós lemos a palavra de Deus lá na carta de Paulo aos Efésios, nós vamos encontrar a palavra de Deus dizendo que nós estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos. Embora você que ainda não conhece Jesus, pensa que está vivo, mas você está apenas andando de um lado para outro, se alimentando e respirando, porque a verdadeira vida,
ainda você não conseguiu alcançar, ainda não conseguiu receber, ainda não conseguiu tomar posse, porque a verdadeira vida está em Cristo Jesus. Então nós estávamos mortos em nossos pecados durante os anos de ausência de Cristo, e quando Cristo entrou em nossas vidas, nós nascemos de novo, para uma vida eterna, para uma vida de esperança, para uma vida de alegria. É claro que vem aflições nessa terra, mas não se compara à alegria de sabermos que temos vida para todo sempre, que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário vida eterna para nós. E lá na mesma carta de Paulo aos Efésios, diz que Paulo orando pelos Efésios para que os olhos deles fossem iluminados, para que eles pudessem conhecer toda a grandeza do amor de Cristo, do amor de Deus e todo o poder de Deus, que eles pudessem ter o conhecimento e entendimento deles, para que eles pudessem entender toda a grandeza do poder de Deus, que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, e que no dia que Jesus Cristo foi ressurreto, todos aqueles que viessem a crer nele, todos aqueles que crerem nele, todos aqueles que creram nele, também estariam alcançando a mesma ressurreição naquela hora. A sobreexcelente grandeza do poder de Deus foi demonstrada não na criação do universo, foi demonstrada na ressurreição do Filho, porque na ressurreição do Filho, ele ressuscitou também a mim e a você que crê em Jesus Cristo. Isso é maravilhoso demais, isso é lindo demais, e me alegra o coração entender essa palavra santa e gloriosa. Então, o nosso Jesus padeceu uma única vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. 1 Pedro 3,18. O justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. É linda essa palavra, eu me alegro nessa palavra. O justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Jesus, na verdade, foi morto na carne, mas vivificado pelo Espírito Santo. Ao terceiro dia aconteceu isso. Ao terceiro dia ele ressuscitou e apareceu posteriormente aos discípulos, apareceu a Maria Madalena, apareceu a 2 discípulos no caminho de Emaús, e dentro de 40 dias ele subiu aos céus, está sentado à direita do Pai. Mas ele disse para os seus discípulos, e essa palavra se estende até nós, que todo o poder foi dado a ele nos céus e na terra. E ele disse que nós poderíamos também estender as mãos sobre os enfermos e ordenar a cura desses enfermos no nome dele. E hoje, se você tem alguém enfermo na sua casa, chame um homem de Deus, chame uma mulher de Deus, ou se você já crê em Jesus Cristo como seu único Salvador, já deixou de lado as práticas das trevas, de invocação de mortos, de benzedeira, de rezadeira, então invoque o Deus Todo-Poderoso e veja o milagre acontecer na tua vida, veja o milagre acontecer no teu parente, veja a glória de Deus se resplandecer no teu lar, na tua família. Esse Jesus que levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, ele tomou para si. Por isso hoje ele é glorificado. Por isso hoje ele está assentado à direita do Pai. Em Lucas capítulo 19, versículo 41, nós vemos Jesus chorando sobre a cidade de Jerusalém. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. E eu garanto a você que ele ainda chora hoje por aqueles que o rejeitam, porque ele sabe que assim como viria a destruição sobre Jerusalém, virá a destruição também sobre aqueles que o rejeitarem. Em Malaquias capítulo 3, nós encontramos, Malaquias capítulo 4, nós encontramos a palavra de Deus dizendo que o dia do Senhor vem, ardendo como fogo. Para os soberbos, os soberbos serão como palha, mas aqueles que amam o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas, e nós saltaremos como filhotes, como bezerros que saltam no cevador, de alegria.
Então existe um dia preparado para toda a humanidade que se definiu por ele saltar de alegria, e para toda a humanidade que o rejeitou ser como palha queimando no fogo. Então é bom que nós queiramos esse Jesus, é bom que nós desejemos essa salvação, é bom que você atente para isso. Eu não sei qual a sua situação como homem, como mulher, se você está firme com o Senhor, se você tem uma religião, lamento por isso, porque religião não salva ninguém, mas se você tem uma fé firmada naquele que vive para sempre, Jesus Cristo, Senhor, se prepare para começar a receber bênçãos e vitórias ainda nesta vida, porque Ele quer mostrar para você o quanto te ama. E se prepare também para entrar na eternidade como vencedor, para ouvir a palavra de Deus, para ouvir o Deus Todo-Poderoso, o próprio Senhor Jesus dizendo para você: vinde benditos de meu Pai e possui por herança o reino que está preparado para vós desde a eternidade. Então esse é o nosso Deus, o Deus que nos ama, o Deus que nos deu a sua própria vida, suportou humilhações. Isaías 53, versículo 9 diz que deram-lhe sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Suportou humilhações por amor a nós, por amor a você. Gostaria que você considerasse essas palavras, gostaria que você parasse para refletir como está a sua vida diante de Deus, como está a sua situação diante da eternidade, inevitável. A única certeza que nós temos é que existe uma eternidade diante de nós, inevitável, não tem como nós nos escaparmos dessa situação. Como vamos entrar na eternidade? Como você vai entrar na eternidade? Com Jesus ou sem Jesus? Com a promessa da vida eterna ou com a sentença da condenação eterna? É bom que se medite, porque muita gente se prende a religiosidades, a crendices, mas não consegue crer no Salvador, no Eterno, naquele que deu sua vida e que hoje está vivo para sempre, sentado à direita do Pai, reinando. Então nessa tarde, nesse dia de hoje, nesse tempo chamado hoje, eu convido você a refletir na sua situação, porque eu já estou refletindo na minha. E o que nós queremos, e tenho certeza que a sua alma também quer, é paz, é a presença de Deus na sua vida e na sua casa, e é entrar no céu pela porta, e a porta se chama Jesus Cristo. Ele é a porta por onde as ovelhas entram e encontram pastagem. Então nesse momento é bom que você reflita o que te espera na eternidade: vida eterna ou condenação eterna. As coisas não acabam aqui, as coisas começam aqui. O que te espera na eternidade? O que você semeou em fé, o que você semeou em entrega, o que você semeou numa busca sincera de Jesus Cristo para Senhor e Salvador da sua vida. Assim ficam essas palavras, com todo amor, com toda entrega, com humildade, para que o Senhor fale de maneira mais nítida e clara ao seu coração, em nome de Jesus, o Nazareno. Vamos estar em pé. Aleluia. Vou pedir à pastora Claudice para fazer esta oração neste momento, orando, intercedendo por vidas que estão aqui presentes e vidas também ausentes, mas que estão sendo alcançadas por essa palavra. Amém. Glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, neste momento, Pai amado, Pai querido, Senhor, eu quero entregar, meu Deus, cada vida, meu Pai, que se encontra aqui